Fala galera, esse aqui é nosso primeiro vídeo do ano e eu quero desejar para você um feliz ano novo, um 2026 cheio de harmonia, muito trabalho, muitos desafios, que é isso que faz a gente crescer. Bom, para a gente começar o ano, eu vou começar com um tema aqui muito legal, falando sobre as habilidades essenciais para uma assessoria de cobrança em 2026. Vai ser um tema muito legal. Acompanhe aí com a gente, mas antes roda a vinheta. Muito bom. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho hoje sobre as habilidades que uma assessoria de cobrança tem que ter em 2026. Mas antes disso, queria lembrar vocês aqui, ó, a Universidade Tabelando, agora em 2026, mais conteúdo, mais cursos, muito mais informação para você. E nossos vídeos aqui, a gente vai dar um tom também, começando a falar muito mais sobre conteúdo, sobre prática, que vai estar divulgado lá para quem é sócio, para quem é inscrito na Universidade Tabelando. Lembrando, Universidade Tabelando, o seu Netflix da cobrança. Vamos lá. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Se a sua assessoria de cobrança parar de evoluir hoje, ela vai existir durante 2026? É isso aí. Em 2026, a gente tem ferramenta que cobra, pessoas que negociam, estratégia que faz a recuperação, mas quem não entender isso vai virar só mais um fornecedor barato, ou seja, vai sair do jogo. Muito bom. A cobrança, né? Ela é um processo muito importante. Ela não é um processo que é só fazer uma ligação, né? A cobrança ela não acabou. O que que acabou? Foi a cobrança operacional, aquela cobrança repetitiva, sem inteligência. E aí, que a gente, quando a gente fala de inteligência, e o ano passado foi um ano onde isso aconteceu bastante, é a gente ter a relação com a IA, que é o nosso ponto-chave. E a IA, ela já faz hoje disparo, ela já faz a sua régua, ela já prioriza quem você tem que cobrar e ela já faz até ofertas automáticas. Qual que é o erro quando a gente fala do uso da IA? É achar que a IA vai substituir todos os meus processos e até a minha assessoria. A verdade é a seguinte, a IA ela expõe aquela empresa, né, e é um processo que não é competente. Porque como a gente falou muito no decorrer do ano passado, e na nossa imersão de IA, a IA ela não veio para matar a cobrança, ela veio para separar o profissional do aventureiro. O aventureiro que só coloca a IA naquele processo que é meia boca, exponencia aquilo. Por isso é que a IA ela vai gerar e expor a incompetência quando a gente não faz aquele negócio certinho. Bom, então vamos falar das habilidades que uma assessoria precisa ter para continuar viva. Lembra, gente? A gente falou: se você não evoluir, você vai morrer. Então, quais habilidades? Eu vou listar aqui 6 habilidades essenciais para 2026. Muito bom. A inteligência analítica não é só um BI bonito. Essa é a primeira. Não adianta ter o dado se você não sabe o que fazer com ele. Talvez esse seja meu grande discurso
Desde que eu aprendi isso, eu não posso ter dado se ele não me leva a uma decisão. De novo, eu falo para você, olha teus relatórios, olha teus indicadores e pergunta para você e para o teu funcionário. Beleza, vamos lá, com esse indicador, qual a decisão você toma? Se esse indicador não permitir você tomar uma decisão, duas coisas podem acontecer. Ou você não sabe usar o indicador para tomar a decisão, ou o indicador está mal feito, ele não serve para nada. Então é muito importante que a gente saiba ler os modelos, as segmentações, a propensão, o comportamento. E aí entender quem eu cobro, quando eu vou cobrar e como eu cobro, com qual canal eu cobro. É muito importante isso hoje. Parar de tratar a carteira como uma massa única e tentar segmentar efetivamente minha carteira. Carteira mal segmentada não se resolve com um discurso bonito. A gente tem que ter um processo de segmentação poderoso. Muito bom. Segunda habilidade, a IA tem que ser uma ferramenta, não uma muleta. E aqui o ponto alto desse nosso tema. A IA não é mágica. A IA potencializa o processo bom e destrói o processo ruim. A gente falou muito isso. Lá na nossa imersão de IA, a gente falou quanto é importante eu ter um processo certinho. A assessoria, a sua empresa em 2026 precisa saber configurar a IA, trabalhar com ela, não só comprar. Treinar modelos com a tua lógica testada, comprovada e aprovada de cobrança, fazer os ajustes nas ofertas, nas suas réguas e na sua mensagem. Lembra disso, galera. A mensagem, seja ela por voz ou seja por um SMS, por um WhatsApp, ela vai ser aquela que vai fazer o teu cliente continuar ou não com você. A gente tem trabalhado uma operação na Faico aonde a gente tem um percentual de alô até muito positivo, 64% de alôs. Mas não é esse o seu ponto principal. O ponto principal é quem continua na linha com você. Aí a gente começou, é uma operação inicial ainda, está muito recente, não tem nem um mês. A gente começou a perceber que dos 64% do alô que eu tinha, 70 e poucos por cento desligavam. E aí eu só tinha 30 e poucos por cento, 20 e pouco, ouvindo a minha mensagem até o final. O que, que eu tenho que fazer? E a gente já está mudando, é adequar o meu contato, o meu script, o que eu falo para esse cliente. Lembra que falar que ele está inadimplente, que ele deve, já não é mais o caminho. Eu tenho que me mostrar que eu estou lá para ajudar ele. Então, eu tenho que ajustar as minhas ofertas e eu tenho que usar a IA para ganhar eficiência, para personalizar meu contato, para reduzir custo e para aumentar a minha recuperação. Quem joga tudo na mão da IA sem estratégia está terceirizando o próprio cérebro, olha só, não é isso? Muito bom. Vamos lá, vamos para a terceira habilidade. É a capacidade de negociar. Muito bom. Negociação não é jogar no cliente aquilo que eu tenho aqui como uma primeira oferta. Não é opcional isso. Saber negociar é a ferramenta que fecha minhas negociações, meus acordos. Acordo difícil, quem fecha é gente boa na negociação. Não é qualquer um. E para isso é essencial a gente entender quem está do outro lado da linha, meu perfil. Eu preciso, lembra, gente, isso também é um discurso meu. Eu preciso escutar o cliente, não só eu falar.
Eu preciso construir um acordo sustentável. Não pode ser só bom para mim. E, acima de tudo, ouvindo o cliente, o que que eu passo a entender? O momento desse cliente. E aí, a partir do momento, eu posso criar a melhor condição. Acordo que o cliente não consegue pagar não é acordo. É só eu fazer um agendamento e eu anotar lá, mas não é acordo, não é sustentável. Eu tenho que entender o cliente e saber o que ele precisa. Muito bom. Quarta habilidade: gestão da operação e dos indicadores. Mas de verdade, gente, não existe cobrança profissional sem gestão, né? A assessoria de 2026 tem que dominar os KPIs de recuperação, todos os indicadores operacionais da cobrança, o funil da cobrança, a eficiência de cada canal, a performance por canal e por perfil, e aí também a gestão dos operadores. Uma coisa que eu sempre digo: sem números você não tem gestão, tem achismo. Sem número você está num barco que é levantar a vela e deixar o vento te levar, mas você não sabe para onde você está indo. Muito bom. Quinta habilidade: comunicação humana, omnichannel e estratégica. Galera, eu tenho que ter um processo de comunicação, seja ela por SMS, por WhatsApp, por RCS, por chatbot, por IA ou pelo humano, humana. Humanizar não significa abraçar o cliente, passar a mão na cabeça, é falar do jeito certo e na hora certa. Linguagem clara, português correto. Eu acho o fim do mundo quando eu falo com uma pessoa que fala termos errados. Problema, eu sempre uso isso como exemplo. É problema. Falar certo é o bonito, não é o bonito falar errado. Além de tudo, eu tenho que ter um tom respeitoso, eu tenho que achar o canal certo que o cliente quer se comunicar comigo. E aí é muito importante a gente falar o seguinte: canal não pode ser só ativo. Eu tenho que ter alternativas de ter canais receptivos, um 0800, um WhatsApp que eu possa o cliente entrar em contato comigo, o cliente poder conversar comigo na hora que ele quiser. Então, portais de autonegociação são muito importantes. E aí, resumindo tudo isso, integrar o humano e o digital. Cobrança boa, a gente não grita, a gente não é agressivo. Cobrança boa é aquela que ajuda e convence o cliente. Muito bom. Sexta e última habilidade, não menos importante. Eu preciso ter uma mentalidade de ser parceiro do meu credor, não fornecedor. Isso fecha os pilares todos. Assessoria que só cobra não sobrevive. Assessoria que pensa junto com o cliente vive a parceria. Não é pecado você perguntar, você se mostrar eficiente, você mostrar que é o especialista em cobrança. Lembra, galera, o cliente, quando terceirizou esse processo, que ele queria? Ele queria alguém especialista, conhecedor, porque senão ele fazia dentro de casa. Então, você tem que criar uma mentalidade de parceria. Ah, mas meu credor nem fala comigo direito. Vou eu falar com ele, então. Vou eu começar esse processo, né? Então, é muito importante que a gente pense junto com o parceiro. Então, dicas aí para 2026. Entenda o negócio do cliente, porque ele entende o negócio dele. E você
tem que entender o negócio dele, porque você se relaciona com o cliente dele e você escuta o cliente dele. Então você pode ajudar ele a melhorar o processo dele, conhecendo o que o cliente dele demanda. Você não pode ter medo de retroalimentar o processo de crédito dele. "Ai, se eu for ajudar ele a dar crédito, eu vou ficar sem cobrança". Não vai, nunca. Se você for um cara que não se posicione como um cobrador, mas como um cara inteligente, um consultor, é para você que ele vai dar a maior quantidade de carga. Eu tenho que ter isso, propor soluções, não apenas só executar. Quem ajuda o cliente a ganhar dinheiro não entra em guerra por fim, não vai ficar brigando por um pedaço, vai ganhar naturalmente. E é óbvio que tudo isso tem que ter o processo de recuperação dentro daquilo que ele acredita ser o melhor. Muito bom. Galera, falei aqui as 6 habilidades para assessoria em 2026. Vamos repassar? Inteligência analítica, ou seja, não é só ter um BI bonito. Vamos lá. IA como ferramenta, não como muleta. Capacidade de negociar, gestão operacional e indicadores de verdade. Comunicação humana, omnichannel e estratégica e mentalidade de parceria, não só de fornecedor. Muito bom. A cobrança em 2026, então, não é uma coisa só para ligar mais, metralhar mais, é sobre pensar melhor. Eu falo há muito tempo, a gente está agora em 2026, estamos quase chegando nos anos 30. Quem imaginou, né, que você ia viver os anos 30? Pois é, logo, logo. E aí é muito importante a gente entender que IA já não é mais novidade. IA em 2026 vai ser commodity, dados, commodity, tecnologia, commodity. O diferencial vai ser a tua equipe, gente preparada, processos bem feitos e estratégias claras e muito bem alinhada. É muito importante a gente ter isso. E aí, lembre-se, aqui na Tabelando a gente consegue te ajudar pela Universidade Tabelando, cursos, e esse vídeo não é para vender a universidade, mas eu não posso deixar de falar pelo feedback que a gente tem. Pessoas treinadas, pessoas felizes, pessoas capacitadas. Muito bom. Então, gente, para a gente chegar aqui no final, e eu não posso chegar no final sem falar o que eu deveria ter falado no começo, não é mesmo? Galera, se você está aqui comigo até agora, curte esse vídeo, não deixa de compartilhar, comentar e dar temas aí. O que você quer saber para 2026? Muito bom. Então, aqui, para a gente fazer um resumo. Se você é uma assessoria de cobrança, a pergunta é simples. Eu estou preparado efetivamente para 2026? Ou eu estou torcendo para demorar a chegar o ano novo? Cobrança é profissão, é estratégia e continua sendo essencial. A cobrança é aquilo que permite qualquer empresa ampliar sua concessão de crédito sem medo, porque ela sabe que a gente vai ter um processo eficiente, sendo ou interno ou parceiros capacitados. Seja esse parceiro capacitado. Galera, é isso. Um grande abraço e até a próxima.